ao tema do Chile, né? Um tema que continua sendo um tema tão instigante, porque o Chile tem tido governos de esquerda que têm revisitado os problemas todos da ditadura militar no Chile e tocado nas feridas de uma forma muito aberta, muito contundente, ao mesmo tempo também fazendo concessões e negociações em torno dessa questão da divisão profunda que se deu no seio da sociedade chilena durante os longos anos de ditadura do general Augusto Pinochet. Então, realmente uma cisão profunda que fracionou a sociedade. Quando Pinochet foi detido na Inglaterra, para onde ele havia viajado para fazer exames médicos, então houve toda uma movimentação de um juiz espanhol para aproveitar a saída dele do Chile e conseguir acionar as cortes internacionais em nome da questão dos espanhóis que foram afetados pela repressão no Chile e com isso deter o Pinochet. Houve então uma mobilização profunda da sociedade chilena ou em defesa do Pinochet ou em favor da sua condenação, né? E essa história se arrastou por um tempo longo e continua tendo repercussões importantes pelo próprio fato da Michelle Bachelet ter sido ela mesma afetada diretamente pelo regime repressivo, já que o pai dela foi morto pela ditadura, né? Então, são questões ainda muito presentes nesse país e elas, naturalmente, que remontam sempre a esse momento anterior ao golpe, que é o momento do governo de Salvador Allende, que tem início no ano de 1970. E o governo de Salvador Allende que apresentou uma proposta absolutamente radical e, por outro lado, radical também para os padrões da esquerda e dos caminhos políticos até então sustentados pelos grupos de esquerda, que era a plataforma de se fazer uma transição para o socialismo pelas vias democráticas, a chamada via pacífica para o socialismo, uma transição por dentro das instituições republicanas vigentes no Chile daquele período, sem que aquelas instituições precisassem ser desestruturadas, combatidas e substituídas por uma ordem institucional absolutamente nova. Não, a ideia era de se operar as mudanças dentro das instituições vigentes que eram consideradas sólidas e estáveis o suficiente para suportar um projeto político radical como aquele. E essa percepção da solidez, da estabilidade das instituições republicanas do Chile era uma percepção resultante de todo um processo histórico de formação do Estado chileno desde o século XIX, em que se conformou uma identidade nacional que valorizava muito a noção do Chile como um Estado precocemente centralizado, um Estado com uma vida política razoavelmente contínua, que não foi sujeita a rupturas bruscas e que foi capaz de assimilar, no âmbito das instituições, a resolução dos grandes conflitos, dos conflitos políticos e dos conflitos sociais. Que esses conflitos puderam ser resolvidos e encaminhados no âmbito institucional, sem que, então, o Estado ficasse à mercê de grandes convulsões. E é claro que essa identidade se construiu também na comparação com outros países da América Latina, que eram sempre apresentados como instáveis, como frágeis, com instituições políticas vulneráveis, ao contrário do Chile, onde a coisa teria se desenrolado de uma outra maneira. É claro que a historiografia contemporânea vem problematizando muito essa percepção, esse discurso identitário, tanto para o século XIX quanto para o século XX. E vem procurando mostrar que, na verdade, a história política e social do Chile também foi uma história com muitas tensões, com momentos de transbordamento, com um momento de soluções que enveredaram pelo caminho da violência e não pelo caminho dos pactos acordados
institucionalmente. Eu mesma tenho um aluno de doutorado chamado Afonso Tomás, que vem discutindo essa questão para o Chile do século XIX, dos anos 1830, do Chile dos anos 1840, e mostrando o quanto não há também de mito nessa leitura identitária que exalta tanto a estabilidade histórica, política do Chile, né? Historicamente presente no Chile na sua trajetória política. Bem, então, por um lado, essa percepção vem sendo questionada. Por outro lado, ela tanto era uma percepção arraigada nos atores que conviviam nessa esfera pública chilena dos anos, de meados do século XX, quando então o Salvador Allende vai entrar em cena, que se considerou possível, sim, se chegar ao pleito eleitoral, as eleições que então escolheriam um novo presidente da República para o ano de 1970, com uma plataforma política dessa radicalidade. Na verdade, o Chile vivia então, em 1970, um período de uma história de reformas sociais, nacionalistas, desenvolvimentistas, que vinham sendo implementadas já há várias décadas. Pelo menos a partir de 1938, quando o Chile foi governado por uma frente popular. E essa frente popular que fazia eco a outras frentes populares que se formaram, por exemplo, na Europa, no momento pré-Segunda Guerra Mundial, no momento de polarização ideológica, em que polos de direita, conservadores, com aspirações totalitárias, se fizeram presentes em diferentes países e, em resposta a esses polos conservadores, se constituíram essas frentes populares que agregavam partidos de centro e partidos mais à esquerda, portanto, que congregavam um leque político heterogêneo e que tinha em comum essa perspectiva de fazer face aos regimes, aos projetos autoritários, aos projetos conservadores. E também no Chile, uma frente popular dessa natureza teve lugar no final da década de 30 e, embora ela fosse heterogênea e congregasse forças políticas que eram, em alguns aspectos, conflitantes, que não compartilhavam exatamente os mesmos projetos políticos para a nação, a despeito disso, era uma frente popular que tinha um projeto reformador para o país, um projeto progressista em relação a esse cenário político chileno dos anos 30. E já antes da Frente Popular, na década de 1920, o Chile foi governado por um homem chamado Arturo Alessandri, que já ele introduziu uma série de reformas, por exemplo, no que diz respeito às leis trabalhistas, que entraram em cena por uma via institucional, legal, sem que houvesse ali grandes convulsões em termos de um golpe, de uma revolução, como aconteceu, por exemplo, no Brasil em 1930, abrindo-se espaço, então, para a aprovação de toda uma legislação trabalhista. Então, no Chile, isso acontece já nos anos 20 e por um outro caminho. Tudo isso, como vocês veem, reforça essa percepção de que o Chile teve um caminho, teve um percurso excepcional para os padrões latino-americanos. Essa ideia da excepcionalidade chilena, porque as coisas foram acontecendo no sentido da inclusão social, do reconhecimento dos direitos de novos atores sociais por vias institucionais. Então, quer dizer, claro que houve elementos na história do Chile para alimentar essa percepção da excepcionalidade chilena. E, por outro lado, essa percepção acabou sendo inflacionada e se presta hoje a revisões críticas da historiografia. Então, nos anos 20, já essas reformas acontecem com Arturo Alessandri. Nos anos 1930, fundamentalmente a partir de 1938, essa Frente Popular também inaugura uma era de reformas sociais importantes no país. E no ano de 1964, esse caminho é mais uma vez
reforçado com a chegada da democracia cristã ao poder, tendo à sua frente, na sua liderança, Eduardo Frei. Eduardo Frei, que chega à presidência da República com toda uma plataforma, com toda uma proposta política que tinha como lema a ideia de uma revolução em liberdade. Uma revolução em liberdade e uma revolução em liberdade que se posicionava como uma terceira via alternativa ao capitalismo e ao socialismo. Uma terceira via que iria ao encontro de reformas que o Chile continuava precisando e de reformas que tinham como horizonte perspectivas anti-oligárquicas porque o Chile, a despeito de tudo isso que eu mencionei a vocês, da aprovação de leis trabalhistas já nos anos 20, etc., etc., era um país onde também vicejavam as grandes propriedades, onde também vicejava a exploração mineratória com base em investimentos estrangeiros. Portanto, há um esteio importante da economia chilena era a exploração de minérios, do cobre, por exemplo, e essa exploração de minérios se dava em bases que nós chamaríamos classicamente de bases imperialistas, né? A força desse capital estrangeiro no Chile era grande e, ao mesmo tempo, esse capital era concentrado nas mãos de elites que ainda detinham uma série de privilégios sociais e econômicos. Então, a democracia cristã também se propõe a assumir posturas anti-oligárquicas e, ao mesmo tempo, posturas desenvolvimentistas, ou seja, que fortalecessem a economia nacional em detrimento da sua dependência econômica em relação ao imperialismo. E esse tema da nacionalização das minas de cobre, da nacionalização, da exploração de minérios no país, é um tema muito presente nesses anos 1960. Vamos nos lembrar que esse tema se fez presente no México, depois da Revolução Mexicana, na década de 1920, né, com uma série de medidas que culminaram depois com a nacionalização da extração de petróleo, que esse tema também se fez muito presente no Peru dos anos 20, com Aya de la Torre, com Mariátegui, que acusavam o imperialismo como grande responsável pelo atraso do Peru, pelas desigualdades socioeconômicas profundas no Peru. E no Peru, é claro que esse tema apareceu muito mais como denúncia do que propriamente como uma política assumida como uma prioridade pelo Estado. Somente depois do golpe militar, no Peru, em 68, é que o Estado enfrenta de uma forma mais realmente vigorosa o problema do imperialismo, da presença imperialista no país. No Chile, então, nos anos 60, esse tema ronda como um tema fundamental. E para a democracia cristã, vamos aqui nos lembrar que a democracia cristã é um movimento que tem uma dimensão internacional, porque a democracia cristã também é uma saída política, um caminho político que se desenha na Europa do período pós-Segunda Guerra Mundial. E existem trabalhos interessantes que discutem as relações, as apropriações, as especificidades entre as democracias cristãs na América Latina e as europeias. De toda forma, também na Europa, os movimentos de democracia cristã, os partidos democrata cristãos, caminharam nessa linha de uma busca de alternativas políticas que fossem capazes de construir sociedades mais justas, mais harmoniosas e com uma concepção de sociedades corporativistas. Sociedades corporativistas porque a democracia cristã trazia no seu bojo uma crítica à ênfase individualista dos regimes capitalistas.
Ou seja, essa ideia de que, bom, é cada um por si, é uma competição, existem os ganhadores, existem os perdedores, isso faz parte do jogo. Não, a democracia cristã trabalhava com aquela concepção que nós já discutimos aqui em relação ao peronismo, por exemplo, isso aparece no peronismo, que é a ideia de que o Estado tem a responsabilidade de promover uma harmonia social, um certo pacto social e suavizar as desigualdades. Então, essa ideia da sociedade como corporativista, almejando a harmonia, a solução dos extremos de riqueza e dos extremos de pobreza, e esse equilíbrio sendo orquestrado pelo Estado, isso também se colocou em cena claro, com particularidades grandes em relação ao peronismo, não é tudo a mesma coisa, mas a chave para se pensar essa terceira via e essa modernização capitalista, entretanto, de um capitalismo regulado pelo Estado, com vistas à promoção da justiça social, isso também se coloca no Chile da democracia cristã. Em nome disso, a democracia cristã, durante o governo do Eduardo Frei, realiza algumas reformas estruturais importantes. E essas reformas estruturais se voltavam à estrutura fundiária, ou seja, eram reformas estruturais que atacariam a questão agrária e fundiária no Chile. Ao mesmo tempo, eram reformas que se voltavam a questões urbanas, no sentido de se melhorar as condições de vida dos setores trabalhadores que viviam nos bairros mais pobres, em condições muitas vezes bastante vulneráveis, e as reformas urbanas tinham o objetivo de transformar as cidades em espaços também mais inclusivos e mais justos. E, finalmente, também havia um projeto de reformas que foi se desenrolando durante o governo do Eduardo Frei, que se referia aos bancos no país. Ou seja, também os bancos seriam subordinados a essa lógica de uma sociedade que perseguia a justiça social. Nesse sentido, portanto, as reformas realizadas em 64 pelo governo da democracia cristã eram reformas que já abriam caminho para muito daquilo que o governo do Allende e da Unidade Popular depois quiseram levar mais adiante, levar mais, levar realmente ao último termo. Mas a senda aberta era uma senda que também apresentava continuidades muito significativas. A despeito dessas continuidades, é preciso lembrar que Eduardo Frei chegou ao poder derrotando um candidato rival, que era Salvador Allende. Ou seja, os dois disputaram as eleições na década de 60, a democracia cristã venceu, conseguiu naquele momento o apoio da direita contra Salvador Allende e assim Eduardo Frei cumpriu o seu mandato. Nas eleições seguintes, o que acontece é que o Partido Nacional, que era o partido conservador, o partido de direita nesse momento do Chile, resolveu lançar um candidato próprio. E ao lançar um candidato próprio, os votos ao centro e mais conservadores se dividiram entre a democracia cristã e o Partido Nacional. E isso favoreceu a vitória da Unidade Popular, com essa plataforma que eu mencionei a vocês em 1970. A Unidade Popular era também uma frente de partidos, também uma coligação que agregava partidos diferentes, partidos heterogêneos. Desde um partido radical como o Partido Socialista, até um partido chamado MAPU, o Movimento de Ação Popular Unitária, que era uma dissidência da democracia cristã, ou seja, que vinha mais do centro. Então, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Partido Radical e a MAPU se uniram para formar a Unidade Popular, tendo como candidato Salvador Allende, que havia sido já uma figura de projeção
desde a sua participação no movimento estudantil, desde jovem. Depois disso, ele, formado médico, havia sido deputado, havia sido senador e havia sido ministro da Saúde, ou seja, uma figura já com uma trajetória política bastante expressiva. Só fazendo um parênteses aqui, com essas questões todas das disputas em torno da memória sobre Salvador Allende de um lado e o governo Pinochet do outro lado, que tem sido uma disputa em cena no Chile contemporâneo, muitas vezes os ecos dessa disputa, claro, chegam ao Brasil. E não há muito tempo, creio que há cerca de 2 anos, a revista Veja publicou uma longa matéria, em primeiro lugar, culpando o governo de Allende pelo golpe militar, né? Era uma matéria que praticamente dizia só houve ditadura no Chile porque o governo Allende fracassou e escolheu os piores caminhos, realmente meteu os pés pelas mãos e não havia outra solução cabível para o Chile a não ser uma intervenção violenta e autoritária como aquela. A matéria, ela definitivamente não deixava qualquer outra possibilidade de interpretação histórica que não fosse a ditadura foi uma decorrência direta, absoluta do absurdo que foi o governo de Allende. Eu escrevi uma carta à revista contestando a sua tese e não preciso dizer que a carta nem remotamente foi publicada, né? Uma outra coisa que a Veja publicou nessa mesma época foi que o Allende, como médico, havia defendido posturas teóricas, me foge o termo agora, aquela perspectiva nazista, enfim, que defende a eliminação, eugenistas, esse é o termo, posturas eugenistas. Então, de que ele, como médico, sustentava a ideia de que o aprimoramento da sociedade passava também pela eliminação dos mais fracos, daqueles que traziam problemas de saúde. E também a revista, enfim, fez render essa leitura do Allende como um eugenista. Também essa visão foi parar lá no Guia Politicamente Incorreto da América Latina, né? Como Allende sendo uma figura, enfim, completamente equivocada e uma aberração desde o princípio, desde a sua formação como médico. Então, essas polêmicas, essas controvérsias continuam vindo à tona.